Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Trago mais um esboço comentado da lição temática da semana Investindo para Deus. E nesta semana, mais uma vez, fomos convidados por meio da lição. Está com a sua lição em mãos? Cola na lição. Por meio da lição, fomos convidados a estudarmos mais uma parábola de Jesus que tem o poder de transformar a nossa vida, tanto quanto aquelas pessoas no passado foram transformadas ao ouvir os ensinamentos de Jesus. Portanto, vem com a gente, cola na lição para mais um esboço comentado. E eu quero começar compartilhando o esboço, queridos. O esboço ele está estruturado em 4 tópicos, sendo o primeiro usando o que temos. Nesse dia nós aprendemos, queridos, que para cumprir sua missão, Deus não está interessado no que possuímos, mas em nossa disponibilidade. Talentos entregues é o segundo tópico. Aprendemos que os talentos que recebemos são oportunidades para crescer e impactar o mundo. Usá-los bem é a nossa responsabilidade. Terceiro tópico, talentos enterrados. Nesse tópico, nós aprendemos que o investimento mais seguro e valioso que eu e você podemos fazer é investirmos na eternidade. Quarto tópico, a alegria do seu Senhor. Nós aprendemos, queridos, que servir a Deus e aos outros traz verdadeira alegria, tanto no presente quanto no futuro. Vamos ao esboço comentar de forma mais aprofundada, mas antes disso, vamos para a nossa grande pergunta da semana. O que você está fazendo com os talentos e recursos que Deus lhe confiou? A parábola dos talentos, encontrada em Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30, é uma narrativa contada por Jesus para ilustrar o reino de Deus e as expectativas de Deus em relação aos seus servos. Na parábola, um homem viaja para uma terra distante e confia aos seus servos diferentes quantidades de talentos. Ele espera que eles administrem e façam render o que receberam durante sua ausência. A parábola é uma poderosa lição sobre a responsabilidade, a administração dos recursos que Deus nos confia e as consequências da fidelidade ou da inatividade. Então, ao longo dessa semana, estivemos estudando a parábola dos talentos, e que bom, queridos, é estudarmos a palavra de Deus por meio da lição. Que bom é ouvirmos os ensinos de Jesus. É maravilhoso. Vamos ao tópico de número 1, usando o que temos. Queridos, essa lição trouxe uma história, com certeza você já ouviu algum vídeo motivacional, frase, testemunho a respeito desse camarada, o Nick. Ele nasceu sem braços e pernas devido a uma síndrome rara, superou grandes desafios e se tornou um renomado palestrante motivacional, inspirando milhões com a sua mensagem de esperança e resiliência. Então, a lição ela trouxe esse exemplo e eu achei que esse exemplo foi perfeito para a temática da semana, tendo em vista a relevância e a história de vida de superação do Nick. Queridos, se Deus pôde usar o Nick mesmo com as suas limitações, será que ele não poderia nos usar hoje também? Queridos, devemos colocar a mão no arado. Quem coloca a mão no arado não olha para trás. Muitas das vezes nós ficamos perdidos, buscando algo que ainda não temos, e por não termos, achamos que não podemos fazer algo em prol de nós mesmos, em prol da missão. E, queridos, se Deus pôde usar o Nick, mesmo com as suas limitações, será que ele não poderia nos usar hoje também? Então, Deus, ele pode e ele quer nos usar. Queridos, para cumprir sua missão, Deus não está interessado no que possuímos, nossa oratória, recursos financeiros, Deus não está interessado em nada disso. Deus ele não está interessado no que possuímos, mas em nossa disponibilidade. Esse é o requisito primordial, nossa disponibilidade em servir ao Mestre, em propagar a sua causa. E que causa é esta? A missão do Reino de Deus. Todas essas parábolas, queridos, têm pontos diferentes, mas têm ponto em comum. Reino de Deus, o ensinamento do Reino de Deus.
viver uma vida em santidade, alcançarmos a salvação e compartilhar, sermos coadjuvantes nesse processo também de salvação a outras pessoas. Vamos dar sequência, queridos, ao próximo tópico: talentos entregues. Na parábola, como já mencionado na introdução, um senhor, dono de terras, ele distribui talentos e ele decide viajar. E nós sabemos que esse senhor representa o próprio Jesus. Na parábola, o que significa o talento? Queridos, na época de Jesus, um talento era uma unidade de medida de dinheiro equivalente a cerca de 6.000 denários, ou aproximadamente 20 anos de salário de um trabalhador comum, tendo em vista que um denário correspondia a um dia de trabalho. Então, essa quantia era uma quantia valiosa, preciosa para o seu senhor, o dono das terras. E aqui, para a aplicação da parábola no âmbito espiritual, nós temos quatro coisas muito importantes que está dividido em dois tópicos: responsabilidade e administração. A parábola ensina que devemos gerenciar com sabedoria os recursos e a habilidade que Deus nos dá, utilizando-os para promover crescimento pessoal e fazer a diferença no mundo, propagar essa mensagem. Então, nós somos responsáveis e temos que ter em mente que essa responsabilidade é algo muito importante, porque é o Senhor que nos deu para que possamos administrar bem a sua obra. Aplicando no âmbito espiritual, todos nós temos talentos, dons diversos para serem usados na causa do Senhor. Um outro tópico é fidelidade e trabalho diligente. A parábola destaca a importância de sermos produtivos e dedicados com nossos talentos. Passividade e medo resultam em perda e punição. Queridos, jovens, os talentos que recebemos são oportunidades para crescer e impactar o mundo. Usá-los bem é a nossa responsabilidade. Todos nós recebemos pelo menos um talento, de acordo com a parábola. Alguns recebem 5, outros 2, outro um, mas o fato é, ninguém fica sem talento, ou seja, ninguém pode ficar inativo na pregação do evangelho. Somos chamados a fazer pelo menos uma coisa em prol do reino de Deus. Dando sequência ao próximo tópico, talento enterrados. O Senhor das terras, ele volta e ao voltar ele cobra aquilo que ele tinha é, oferecido. Queridos, eu costumo até falar com os meus líderes aqui no distrito que eu não vou cobrar nada do que eu não pedi, mas tudo aquilo que eu pedi eu cobrarei, né? Isso eu falo num tom de brincadeira, bem-humorado com eles, no que diz respeito às atividades ministeriais que nós temos aqui como líder. A gente vai repassando orientações, calendários e etc. Então, eu costumo sempre dizer isso, né? Olha, eu não vou cobrar nada do que eu não tenho pedido, mas tudo aquilo que eu pedi, eu irei cobrar. Querido, talentos enterrados, o Senhor, ele volta e ele cobra, né? E o que significa, quer dizer, enterrar os talentos? Isso pode acontecer conosco também hoje, na atualidade. Será que nós podemos enterrar os nossos talentos, não cumprir com o propósito, com a missão que Deus ele nos confiou através dos nossos talentos? Essa pergunta é uma pergunta sugestiva para que você possa trabalhar na sua unidade de ação. Queridos, hashtag está na lição. O servo da parábola que recebeu um talento não foi obrigado a produzir 5 talentos. Ele só tinha que negociar o que lhe foi confiado. Deus não exige de nós mais do que somos capazes de desenvolver e aperfeiçoar. Embora o amor de Deus por nós individualmente seja igual, seus dons variam de pessoa para pessoa. Sem esse entendimento, viveremos em frustrações contínuas ou insatisfação própria. Perceba que aquele que foi concedido apenas um talento, ele não foi cobrado por não produzir 5 talentos, ele foi cobrado por não produzir um talento, né? Por não produzir um talento. Queridos, o investimento mais seguro, a lição está falando de investimento. O investimento mais seguro e valioso que podemos fazer é na eternidade. Com isso, não estou dizendo que você não deve trabalhar, com isso, não estou dizendo que você não deve buscar um futuro melhor para si, para a sua família. Não estou falando de nada disso, mas
no mundo atual em que nós vivemos, em que muito se fala sobre investimento, renda passiva, né, ter um pezinho de meia, isso não está errado. Isso não está errado, queridos. Isso é certo. Mas não esqueça, não se perca ao investir apenas nas coisas deste mundo. O investimento mais seguro e valioso que podemos fazer é na eternidade. Vamos para o último tópico, mas não menos importante da lição desta semana. A alegria do seu Senhor. Aqui eu quero estabelecer um paralelo com dois tópicos: a alegria no serviço a Deus. Somos chamados a termos alegria, porque aquilo que nós estamos fazendo é um trabalho extraordinário, porque nós trabalhamos, queridos, com restauração de pessoas. E esse é o grande propósito do Evangelho, a restauração de homens e mulheres à imagem do seu Criador. Então, esse é o nosso grande negócio. E ao fazermos isso, devemos fazer com alegria, em gratidão pelo que Cristo fez por mim e por você. Querido, servir a Deus e aos outros traz verdadeira alegria, tanto no presente quanto no futuro, proporcionando comunhão com Cristo e satisfação em meio a desafios. E o segundo tópico é privilégio do sacrifício, sofrer em prol do evangelho. É um privilégio. O serviço a Deus é um privilégio, não um fardo. Os sacrifícios feitos são insignificantes comparado à glória futura, e a recompensa do serviço fiel supera qualquer dificuldade. Queridos, porque a nossa ligação com Cristo é mais forte quando servimos aos outros? E aqui eu trago mais uma pergunta sugestiva para que você possa trabalhar na sua unidade de ação. Queridos, quero concluir com um pensamento da lição, da parte de sexta-feira, que eu gostei muito, que diz o seguinte: não temos tempo para desperdiçar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para condescender com o pecado. É agora que nós devemos formar o caráter para a futura vida imortal. É agora que devemos nos preparar para o juízo, porque essa é uma grande realidade também da parábola. O Senhor, ele volta, ele cobra aquilo que ele ofereceu. Queridos, em breve Jesus virá e nós estaremos diante do juízo de Deus, do tribunal divino, no qual ninguém vai barganhar com Deus, no qual ninguém vai receber uma pena imerecida. Que Deus ele nos abençoe, que você tenha uma ótima recapitulação da lição aí na sua unidade de ação. E até a próxima semana, querido jovem, com mais um esboço comentado. Ah, e não esqueça, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vem com a gente para o estudo diário da Palavra de Deus por meio da lição. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.